A paz do Senhor Jesus, a toda a família da fé, que Deus abençoe a todos que estão nesse exato momento, nesse canal, para ouvir a mensagem da palavra de Deus. Eu queria dizer a você que a sua fé, ela é mais valiosa do que o ouro, do que a prata. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E por isso eu quero compartilhar com todos, neste exato momento, a mensagem da palavra de Deus. Você que tem a Bíblia e quiser acompanhar, você pode abri-la no livro de Jó, no capítulo 28, para a nossa meditação. Aqui no livro de Jó, no capítulo 28, no versículo 17, a Bíblia vai nos dizer algo importante e que vai nos edificar e fortalecer a nossa fé ainda mais em Cristo Jesus. Vamos à leitura da palavra aqui no capítulo 28, no versículo 12. Vamos à leitura. Mas onde se achará a sabedoria? E onde está o lugar da inteligência? O homem não lhe conhece o valor. Não se acha na terra dos viventes. O abismo diz, não está em mim. E o mar diz, ela não está comigo. Versículo 15. Não se dará por ela ouro fino, nem se pesará prata em câmbio dela. Aqui no versículo 16. Nem se pode comprar por ouro fino de Ofir, nem pelo precioso ônix, nem pela pedra de safira. Com ela, não se pode comparar o ouro ou o cristal, nem se trocará por joia de ouro fino. Quando a gente lê essa passagem de Jó 28, Jó, ele está dizendo que o homem, ele tem a ciência da terra, mas a sabedoria, ela é um dom de Deus. Então, quando eu leio essa passagem, eu compreendo que a palavra de Deus, ela precisa ser mais desejável do que o ouro, do que a prata, do que as pedras preciosas. A palavra de Deus para mim e para você, ela precisa ser, é necessário ela ser mais desejável do que qualquer riqueza que essa terra possa te oferecer. Como o próprio Jó disse, que o homem conhece a ciência da terra, mas a sabedoria é um dom de Deus. Isso mostra que a nossa fé, ela tem um grande valor para Deus. Assim como um dia eu ouvi a mensagem da cruz, assim como eu ouvi o evangelho genuíno, e dentro de mim acendeu uma fé. E a fé, ela é um dom de Deus, como a sabedoria. Você vê que na palavra de Deus, você obtém conhecimento, na palavra de Deus, você se torna prudente, na palavra de Deus, você entende que você precisa ser manso, você precisa ser humilde, você precisa ser mais paciente. Na palavra de Deus, você aprende a ser uma pessoa melhor. Com a palavra de Deus, você recebe os dons e os frutos que o Espírito Santo dá à igreja. Então a sua fé, ela tem um grande valor para Deus. Porque quando eu aceitei Cristo Jesus,
acendeu dentro de mim um fogo, uma chama, que é a fé. E essa fé em Cristo Jesus fez com que eu o confessasse como o único e suficiente Salvador da minha vida. E hoje, por causa da minha fé em Cristo, eu tenho paz com Deus. Então, Jó, ele está nos ensinando que a palavra de Deus, ela tem que ser mais desejável do que qualquer riqueza que esse mundo possa nos oferecer. Jó está nos ensinando que a palavra de Deus tem que ser mais desejável do que qualquer coisa que você possa querer nesse mundo. Quando a gente abre a Bíblia aqui em Provérbios, capítulo 3, versículo 13, eu quero ler também, se você quiser acompanhar. Jó capítulo 3, versículo 13, está escrito assim, no versículo 13: bem-aventurado o homem que acha sabedoria, e o homem que adquire conhecimento, porque melhor é a sua mercadoria do que a mercadoria de prata, e a sua renda do que o ouro mais fino. Você vê, o sábio Salomão está chamando esse homem que deseja a palavra de Deus de bem-aventurado. Se você pegar esse livro para você se orientar nele, aqui você vai entender os pensamentos de Deus. Você vai compreender a sabedoria de Deus para a humanidade. Gente, essa palavra aqui, ela muda a vida das pessoas. Se você for pesquisar lá no Google, tem mais de 50 países que essa palavra não pode entrar. Mas por que não pode entrar? Porque essa palavra aqui, ela muda a mente do ser humano. Ela transforma o caráter do ser humano. Então você vê o sábio Salomão nos dando o conselho: bem-aventurado o homem que acha sabedoria. Olha aqui, ó, a sabedoria. A palavra de Deus. Essa palavra aqui, ela é mais valiosa do que o ouro. Ela é mais valiosa do que a prata. Ela é mais valiosa do que qualquer bem material que você possa ter. E quando você se aprofunda nessa palavra, quando você busca conhecimento nessa palavra, você se torna bem-aventurado. Você é feliz. As pessoas hoje, elas querem se sentir felizes. Elas precisam ter. Elas precisam ver, elas precisam pegar. Se elas não ver, se elas não pegar, se elas não apalpar, elas não são felizes. Mas a Bíblia está nos ensinando que bem-aventurado é a pessoa que medita nessa palavra. Deus disse a Josué: Josué, medita na minha palavra, na minha lei, de dia e de noite. Guarda ela na tábua do seu coração. As pessoas aí fora, elas estão vazias. Tem gente que ela tá tão rica, mas ela tá rica só de dinheiro, porque ela não tem paz, ela não tem alegria. Não existe felicidade dentro dela. Não existe. Mas o sábio Salomão está nos ensinando a desejar a palavra de Deus mais do que tudo. Ele está nos ensinando a buscar a sabedoria, a buscar o conhecimento que está nesta palavra. Quando você também vai lá em Provérbios capítulo 8, olha o que está dizendo. Versículo 17 de Provérbios 8. Eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, me acharão. Versículo 18. Riquezas e honras estão comigo.
Sim, riquezas duráveis e justiça. Eu amo os que me amam. E os que de madrugada me buscam, me acharão. Deus está nos chamando para um particular com Ele. Deus está nos convidando a ter um relacionamento com Ele. Ele está dizendo, se vocês me buscarem, se vocês se colocarem em posição de sacrifício, de renúncia, se vocês mostrarem para mim santificação, eu sei que vocês me amam. Quando vocês fazem essas coisas, vocês estão demonstrando para mim que vocês me amam. Quando eu deixo tudo para trás, para ir no meu compromisso, Deus está olhando para mim, está vendo, ela me ama, porque ela deixa o que tem que deixar para ir lá cumprir o compromisso dela comigo. Às vezes você acorda de madrugada, de repente, e você não compreende por que você acordou. Deus está te chamando para ter um particular com Ele. Eu amo os que me amam e os que de madrugada me buscam. A Bíblia diz que Abraão levantava de madrugada para buscar a Deus. Você lembra quando você estava lá no mundo? Você ficava de madrugada na rua. Você ficava de madrugada nos forró, nos baile funk. Você não media esforço. Você estava lá. Você ficava na porta da sua casa, conversando com seus amigos. Você não media esforço. Por que que agora? Por que que agora não há mais desejo pelo sacrifício da madrugada? Não há mais desejo pelo sacrifício da oração? Não há mais desejo pelo sacrifício da leitura diária da palavra? Não há mais desejo pelo sacrifício do jejum, da santificação? Tem muita gente querendo ser próspera. Tem muita gente querendo ser feliz. Mas a palavra de Deus está dizendo que riquezas e honras está com Ele. Como eu posso ser feliz, missionário? Como eu posso ser alegre se eu não buscar? Se eu não me envolver com as coisas de Deus? Se eu não procurar saber quem Ele é através da sua palavra? Como? Como eu vou alcançar essas riquezas? Riquezas duráveis. É o que a palavra está dizendo em Provérbios capítulo 8, versículo 17 e 18. Não é uma riqueza passageira, mas é uma riqueza durável. Meu irmão, a casa que você mora hoje, o carro que você tem, o emprego que você tem, ele não é durável. A chuva pode vir e acabar com as suas coisas. O vento, a tempestade, seja o que for que a natureza pode causar nesses dias, não é durável. Mas riquezas e honras estão comigo. Estão com quem? Estão com o Pai. E você só alcança isso quando você leva uma vida de sacrifício, uma vida de oração, uma vida de busca. É o que Deus está dizendo para nós. Aqui em Provérbios capítulo 22, eu quero ler também. Está escrito. No versículo 1. Mas mais digno de ser escolhido é o bom nome do que as muitas riquezas, e a graça é melhor do que a riqueza e o ouro. Mais vale o quê? Um bom nome.